Bom dia, irmãos, graça e paz. Nosso estudo de hoje, do livro de Mateus, está no texto, no capítulo 18, dos versos 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus conservos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e lhe perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus conservos o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Senhor, bendizemos teu nome, te engrandecemos, porque tu és digno, tua majestade, por tua glória, por tua beleza, por tua bondade. Somos gratos pela imensidão da tua graça para conosco, pela vida em Cristo. Somos gratos também por essa manhã tão bonita, por esse tempo de comunhão, de meditação em torno da tua palavra. Pedimos a tua graça, a tua assistência, para que possamos fazê-lo, Senhor, conforme o que temos aprendido e ganhado do Senhor. E assim todos nós sejamos confortados, edificados, exortados e ensinados com a tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Essa é uma parábola que Jesus contou nesse incidente com Pedro. Ela é conhecida como a parábola do credor incompassivo. A palavra compassivo significa compaixão. A palavra compassivo, segundo o dicionário, vem do latim e tem o sentido de colocar o coração na miséria alheia. Incompassivo, então, é não. Compassivo é não colocar o coração na miséria alheia, é não perdoar. Eu confesso que eu fui tentado a colocar esse título, o acerto de contas no reino dos céus. Porque Jesus usa esse termo, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um senhor que chamou os seus conservos para acertar as contas. Então o Senhor aqui está ensinando como devemos acertar as nossas diferenças no reino de Deus, na vida da igreja. Esse texto, ele segue o anterior. Nosso irmão presbítero Márcio compartilhou na reunião passada, que focava mais em relação à disciplina.
Se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se não, leva mais uma ou duas testemunhas. Se ele não ouvir, então traze-o à igreja. E então o tema girava em torno da disciplina. Aparentemente, poderíamos dizer, bom, o assunto está encerrado, é assim que se trata as divergências, as dificuldades, as faltas na igreja. Mas não. E é interessante que Pedro toma a iniciativa e ele entende que perdão está implícito naquilo que Jesus ensinou. E ele então pergunta, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Por dia? 7 vezes? Essa ideia de perdoar 7 vezes, segundo os comentaristas, está vinculada ao ensino dos rabinos. Não há nenhum ensino no Velho Testamento a respeito disso, que devemos perdoar 7 vezes. Mas os rabinos determinaram que seria 7 vezes por dia que deveria se perdoar. E Jesus então eleva isso, né, a um número muito maior. Diz, não é 70 vezes, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Né? O que daria 7 vezes 7, 49, 490 vezes por dia. O que Jesus está fazendo? O número 7 na Bíblia tem um sentido de completude. É algo completo. E o número 10 também. Então o que Jesus está dizendo é que o perdão deve ter um alcance ilimitado, pleno, completo. Quantas vezes for necessário, ele deve ser aplicado, ele deve ser dado. Né? E evidenciando também a maneira como Deus trata conosco, conforme nós vamos ver. Então, a questão do tratamento em relação às divergências, dificuldades entre irmãos, nós devemos considerar os 2 textos. O texto anterior e esse texto. O texto anterior não trata do perdão. Diz que se o irmão se arrepender, ganhaste teu irmão. Mas o Senhor julgou extremamente importante e necessário que se colocasse o assunto do perdão, porque ele é essencial. Porque mesmo que o irmão não se arrependa, o perdão tem que ser dado. E qual é o alcance desse perdão? Isso que a gente vai procurar, com a graça do Senhor, desenvolver nesse estudo. Eu pensei em 5 considerações a fazer nesse texto. A primeira é a evidência da nossa humanidade caída. Esse texto está muito claro. Se há necessidade de perdão é porque há faltas, há pecados, então isso evidencia a nossa humanidade caída. Mas também evidencia a vida divina em nós, porque o Senhor ordena que perdoemos. Então evidencia uma capacidade divina que habita em nós. Terceira consideração, as causas da falta de perdão. Vamos procurar enumerar e considerar algumas das causas comuns, corriqueiras, porque não perdoamos e achamos difícil perdoar. As consequências da falta de perdão, está muito claro no texto, né? Aqui Jesus está dizendo que se não houver o perdão, o não perdoador, aquele que não perdoou, será entregue aos verdugos. E não vai sair enquanto não pagar a dívida. E é interessante que Jesus, no último versículo do texto, diz, assim vosso Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então, as consequências da falta de perdão, vamos procurar também enumerar algumas. E, por fim, como podemos adquirir e manter um espírito compassivo e perdoador. Bom, vamos à primeira consideração, então, a evidência da nossa humanidade. Isso está muito claro. Nós somos pecadores desde o Éden, desde o pecado original de Adão e Eva. Nascemos em pecado e, por excelência, nós sabemos produzir problemas em nós mesmos, nos nossos relacionamentos. E ao nos relacionarmos, seja em família natural, seja em trabalho, seja em amizade,
Na vida da igreja, problemas vão surgir. Isso evidencia, então, a nossa humanidade caída. Evidencia a nossa miséria. E por isso que Jesus, então, eleva o perdão a essa potência, 70 vezes 7, mostrando a amplitude de que devemos perdoar. Jesus, então, está não só revelando ali a nossa completa miséria, a nossa completa incapacidade de sermos perfeitos por nós mesmos, mas também Ele revela a nossa plena suficiência em Cristo. Não há limite para o perdão divino. Desde o Jardim do Éden nós vemos isso, em todas as páginas da Bíblia. Deus sendo um Deus misericordioso, bondoso, perdoador. E a mesma coisa, então, Ele pede dos seus filhos, que também não deve haver limite para darmos o perdão uns aos outros. Em relação a nossos irmãos em Cristo, então, esse perdão, nós devemos sempre considerar algumas coisas que podem nos ajudar nesse passo do perdão. Todos nós estamos em processo de crescimento. Não há absolutamente ninguém, nem mesmo o apóstolo Paulo, Filipenses, lá no capítulo 3, ele deixa muito claro, de que ele ainda caminha para o alvo, ele não chegou ainda à plena estatura. Ele chama ali de perfeição no sentido de maduro, pleno. Ninguém chegou. E mesmo o apóstolo Paulo, a gente vê no livro de Atos que ele teve uma desavença com um dos seus colaboradores, e se separaram. Então, também em relação a João Marcos, em que ele julgou que não seria útil no ministério, no final da sua vida, ele pede para trazer João Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos, que ele é muito útil para o Evangelho. Então vamos errar, vamos pecar. E na vida da igreja, há diferentes estaturas. É outra coisa que devemos considerar. E a Bíblia nos ensina isso, que devemos suportar a debilidade dos fracos. E na vida da igreja há crianças espirituais, há bebês nascendo espiritualmente, há crianças, há jovens espiritualmente, há aqueles mais amadurecidos, há aqueles que se negam a crescer, que entra ano, sai ano, 20, 30, 40 anos, estão na mesma estatura espiritual. Na vida da igreja tem de tudo. E o perdão tem que ser estendido a todos, de igual forma. E nós precisamos considerar isso. O próprio Senhor, embora não justificadamente, Ele mesmo se colocou nessa condição. Ele diz que muitos iriam se escandalizar com Ele, iriam se ofender com Ele. E Ele diz, bem-aventurado aquele que não achar em mim pedra de tropeço. E nós, ao longo da caminhada, encontramos irmãos que se ofendem até mesmo com Deus, julgando que Deus não foi correto na sua atitude, no seu julgamento, naquilo que aconteceu. Então, aquele sentimento que em nós muitas vezes culpa alguém, ele é muito comum. Isso revela então a nossa humanidade caída ainda e a nossa imaturidade espiritual. Devemos considerar que, como eu disse, estamos em processo de crescimento e que ainda estamos no já e ainda não. Temos sim em Cristo toda suficiência e capacidade para andarmos, agradarmos a Deus, vencermos todas as lutas, as dificuldades, termos um coração compassivo e perdoador, mas ainda não totalmente. Isso só será consumado no final dos tempos, na volta do Senhor. Então nós devemos estar em processo de crescimento. Uma outra consideração importante também, em relação ao perdão dos irmãos, nós devemos, conforme já estudado, Efésios capítulo 5, que revela ali como devem andar os filhos amados de Deus, andar em amor, andar como filhos da luz e andar como sábios. Então, como sábios, nós precisamos caminhar, nos portar e nos relacionar. Nós precisamos aprender a discernir situações e situações.
Tem situações que realmente talvez deva ser levado em consideração aquele texto anterior que foi lido, que foi estudado na reunião passada, né? Devemos ir ao irmão, porque realmente é uma coisa grave, e nós devemos então levar ao irmão para que ele se arrependa, senão vamos levar testemunhas ou vamos trazer à igreja, né? Mas há situações que não justifica isso. Há coisas que podem ser relevadas. Às vezes nós temos um espírito hipersensível, basta alguém olhar torto para a gente que a gente se ofende, dependendo do temperamento, né? E o temperamento aqui também, vou tratar disso depois, influencia bastante nessa atitude do perdão, né? Então nós precisamos andar com sabedoria. Há coisas que devem ser levadas adiante, tratadas, há coisas mais simples, que simplesmente perdoadas, né? E às vezes até deixadas para lá. Isso faz bem para a gente, para a vida da igreja, para os nossos relacionamentos. Spurgeon, um dos 3 volumes do seu livro Lição aos Meus Alunos, ele tinha um instituto bíblico, um seminário, e ele, junto com outros irmãos, ministrava esses alunos, e depois ele produziu 3 livros sobre os ensinos que ele deu. E num dos livros ele fala que todo homem que serve ao Senhor, ele precisa aprender a ser surdo de um ouvido e cego de um olho. Ou seja, ficar prescrutando e bisbilhotando todas as faltas, todos os problemas, tudo que acontece, e achando falta nos outros, e ouvindo, né, e aquilo se avoluma. A gente precisa ter sabedoria, ter prudência, né? E isso muitas vezes vem com o nosso caminhar cristão, com a nossa maturidade. É muito comum na vida da igreja, às vezes chega um irmão, fala para o outro, a gente já toma as dores sem saber todo o contexto, né? Então a gente precisa andar como sábios. Bom, isso está muito claro para todos nós, né? É um assunto bastante trabalhado também aqui, porque é um dos pilares da doutrina reformada, a depravação total do homem. Então está muito claro para nós que o perdão aqui, a parábola que Jesus mostra, evidencia a nossa humanidade caída, a nossa pecaminosidade, né? Mas, por outro lado, como eu disse, evidencia também que há algo divino em nós, evidencia a vida divina em nós. Por quê? Porque perdoar não é humano, não é natural. O natural é você aplicar a lei, inclusive foi ensinado isso no Velho Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. Embora ali também já se manifestava o Senhor na sua bondade, misericórdia, Ele também traça meios para que haja ali o perdão, a restauração, mas a tendência natural da nossa natureza caída é justiça, justiça própria, a minha, não a do outro. Então o perdão evidencia a natureza divina dentro de nós. Como eu sempre tenho dito, ser cristão não é frequentar apenas igreja, não é crer em determinados dogmas, mas é ser nascido de novo. É ter entregue a sua vida a Cristo, crer no sacrifício expiatório de Cristo e se entregar a Ele. Então o Espírito de Deus atua em nós, nos dá um novo coração, nos dá um novo princípio de vida, Ele passa a habitar em nós, nós então passamos a ter dupla cidadania, a cidadania terrena que herdamos desde o nascimento e a cidadania celestial. É isso que Jesus ensina e é isso que os apóstolos também ensinam, né? Jesus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E se há algo de Deus em nós, e é a isso que o Senhor sempre aponta ao nos ordenar que perdoemos, né? Vocês devem lembrar, mais uma vez citando o texto de Efésios capítulo 5, lá diz, é um dos exemplos fortes ali de perdão, né? Lá diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Sede, e depois de falar a respeito do perdão, sede perdoador, como Deus em Cristo vos perdoou, termina o capítulo 4 assim. Então Paulo começa o capítulo 5, sede imitadores de Deus como filhos amados. Como é possível imitar a Deus? Ele é divino. É possível porque nós temos algo da natureza dele em nós. Deus não iria cobrar nada de nós se não fosse possível. O Senhor Jesus mesmo já disse: os meus mandamentos não são penosos.
Porque Ele se coloca em nós no lugar daquilo que Ele exige de nós. Podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Paulo já nos ensina isso, né? Em Filipenses. E aqui, a maior evidência, ou a outra maior evidência da necessidade do perdão, de que devemos perdoar, é o fato de termos sido perdoados. A parábola deixa muito claro isso. Né? E nós não fomos perdoados por pouco, não. Nós fomos perdoados por muito. Né? Aqui a moeda local, na época, né, o talento, que era equivalente a 35 quilos de ouro. Então, 10 mil talentos equivaleria a 350 mil quilos de ouro. Isso daria mais ou menos 10 milhões de dólares. A cotação de hoje passa de 6, então seria mais de 60 milhões de dólares. Quem é que pode pagar isso? E aquele senhor perdoou essa dívida. O Senhor aqui está mostrando então que esse é o tamanho da dívida, que nós fomos perdoados. Nós merecíamos a condenação eterna, estávamos destituídos da glória de Deus, não tem que pagar, pode vender tudo, não tem, mas o Senhor nos perdoou. Esse valor, tamanho da dívida que foi perdoada, valeria 150 mil anos de trabalho daquela época. Uma vez que um denário ali era o valor do trabalho de um dia, né? Convertendo tudo daria 150 mil. Por outro lado, a dívida do conservo era uma dívida pequena, né? Era uma dívida muito menor. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. $100. Enquanto um devia 10 mil talentos, outro devia 100 denários. Isso equivaleria a, se um denário era o trabalho de um dia, 100 dias de trabalho, menos de um ano, ele pagaria essa dívida. Então o Senhor mostra aqui a proporção da dívida que fomos perdoados e da dívida que devemos perdoar. E se temos, e essa sempre é a base, vocês vão encontrar inúmeros versículos na Bíblia a respeito da exigência do perdão. 1 João, o Evangelho de João, Paulo nas suas cartas, né? E sempre a referência é como Deus em Cristo vos perdoou. Isso para reforçar o tamanho da dívida que fomos perdoados e para reforçar a nossa incapacidade e a bondade do Senhor para conosco, que devemos, se temos a vida de Deus, então, também ser compassivo e perdoador. Né? Como eu disse, essa é uma das marcas, é um dos atributos da divindade. Desde Gênesis, o Senhor não poderia ali ter destruído Adão e Eva e ter começado tudo de novo, mas Ele perdoou. E ali Ele começa, então, a sua caminhada em direção ao resgate total do homem. E nós vemos isso. Mais um exemplo, Moisés, quando o povo se rebelou e ele subiu para receber as tábuas da lei, quando voltou, o povo tinha se rebelado e feito bezerros de ouro. Esses foram os deuses que nos tiraram do Egito. Então Moisés vai diante do Senhor e o Senhor se ira e diz: eu vou destruir esse povo. E Moisés então se coloca diante dele: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. E o que o Senhor responde? Eu farei passar sobre ti toda a minha bondade. Então nós vemos as páginas da Bíblia salpicadas do coração compassivo do nosso Senhor. No Novo Testamento, o Verbo se fez carne. João apresenta, o apóstolo João no seu Evangelho apresenta Jesus dessa forma, falando do Verbo, da pré-existência de Cristo, como segunda pessoa da Trindade, como Verbo de Deus, como a expressão da divindade. Ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio
de graça, cheio de misericórdia, de bondade. É isso que o nosso Senhor veio, de fato, trazer. Então nós devemos perdoar, primeiro, pelo tamanho da dívida que fomos perdoados. Fomos perdoados e devemos também conceder o perdão, porque a dívida a qual nós devemos perdoar é muito pequena, perto do que devíamos, né? Também porque a essência da vida que habita em nós pelo Espírito Santo, ela é divina, ela é perdoadora. Então, quando nós não perdoamos, nós estamos de alguma forma resistindo à atuação do Espírito em nossa vida e até mesmo negando a nossa cidadania celestial, né? E também, não deve ser menos importante, nós devemos perdoar para não cair nas consequências do Espírito não perdoador. O texto está muito claro sobre isso, depois nós vamos focar, né? Há consequências sim para aqueles que não perdoam, né? Bom, qual seria então, nossa terceira consideração, quais seriam as causas da falta de perdão? Eu numerei 3, deve ter mais, mas vou considerar 3. Em primeiro lugar, imaturidade espiritual. Às vezes a pessoa não cresceu espiritualmente ainda, ou não lhe foi dado o ensinamento adequado a respeito disso, ou ela é jovenzinha espiritual ainda, e ela então ainda pensa segundo os conceitos do mundo, segundo os conceitos da carne. Nós vemos isso claramente em 1 Coríntios capítulo 2. Embora aqueles irmãos tenham sido abençoados pelo Senhor, e Paulo diz que eles foram dotados, né, de inúmeros dons espirituais, e que não faltava dom nenhum, no entanto, eles não cresceram espiritualmente, a grande maioria deles. É claro que havia irmãos crescidos ali, mas a grande maioria não tinha crescido. E Paulo fala, eu quando fui estar com vocês, está lá no capítulo 2, quem quiser ver depois, não vos pude falar como a espirituais, assim como a crianças em Cristo, porque vocês ainda são bebês espirituais. Eu dei leite para vocês, não pude dar alimento sólido, porque alimento sólido é para os mais maduros. E ele depois explica, ele diz, vocês são crianças porque vocês ainda pensam e vivem segundo o mundo. E ao ler a carta a gente vê ali os problemas que eles tinham, né? Inúmeros, cada capítulo um problema. Desde problemas relacionais, comportamentais, doutrinário e por aí vai. Até mesmo em relação a Paulo, porque eles, em dado momento, questionavam o ministério de Paulo. Dá para ver a imaturidade deles. Então a imaturidade espiritual é normal para aquele que ainda é criança em Cristo, decorrido tempo curto da sua jornada cristã. Mas você já passou muito tempo e não cresceu, alguma coisa está errada. E essa pessoa então vai viver bem aquém da vontade do Senhor, vai viver ainda, né, cheia de problemas e as consequências que a gente vai ver, né? Coração endurecido. A palavra do Senhor nos próxima causa, né, da falta de perdão, um coração duro. Às vezes podemos estar assim. E a Bíblia nos exorta, em muitos lugares, principalmente Hebreus capítulo 3. 3 vezes lá, Hebreus capítulo 3, citando o livro de Salmos e o que ocorreu lá com o povo no deserto. O Espírito Santo, através do escritor, diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no deserto. Por 3 vezes. Capítulo 3 e no começo do capítulo 4. Ora, se o Espírito de Deus habita em nós, o Senhor de alguma forma vai mostrar, vai nos induzir a perdoar. Mas se o coração estiver endurecido, vai ser impossível. Às vezes vai ser impossível até ouvir o Senhor, perceber. E vai ser impossível perdoar, né? E o nosso coração pode ser endurecido por várias razões. Enganos, né? Alianças com o pecado, com o mundo, longo tempo de frieza espiritual. O nosso coração perde aquela sensibilidade ao Senhor, aquela sensibilidade à palavra do Senhor e ao Espírito do Senhor. Então vai ser muito difícil perdoar. Terceira causa que eu relacionei aqui diz respeito então à nossa alma. Lembro que numa das aulas passadas
eu mesmo tratei do assunto de negar a si mesmo e tomar a cruz. O Senhor diz: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E depois ele diz aqui: aquele que amar extremamente a sua vida neste mundo e preservá-la, irá perdê-la. Então ali nós tratamos que Jesus está falando sobre o domínio do ego. O domínio do ego na nossa personalidade é muito forte. O Senhor não quer destruir a nossa personalidade. Pelo contrário, o Senhor não deseja ter robôs autômatos. Ele quer que nós o amemos e sirvamos voluntariamente. Mas nós precisamos ser livres do domínio do ego sobre a nossa vida. Mostramos naquela época que o homem foi criado para ser governado pelo Espírito do Senhor, na dependência do Espírito do Senhor. Então, foi dado a ele uma faculdade chamada Espírito, a alma e o corpo. Sei que há irmãos e há homens de Deus que creem que o homem é bipartido, né? Que a alma e o espírito é a mesma coisa. Sou daqueles que não creem nisso, que creem que o homem é corpo, alma e espírito, conforme a gente vê em várias passagens do Novo Testamento. Então a alma se tornou um problema para nós, né? Ela é maravilhosa, ela é onde reside a mente, a vontade e as emoções. Eu percebi agora que aquele relógio não está funcionando. Espero não me perder o tempo. Me dá um toque aí, por favor. A alma, então, é composta de mente, vontade e emoções. E ela deve ser a expressão do Espírito. De nos alegrarmos, de pensarmos, né, de termos uma vontade, aprendermos a vontade de servir ao Senhor e se expressar através do corpo. Mas por causa do pecado houve uma inversão. Quem domina agora é o corpo. O corpo domina, a alma e o espírito. No incrédulo ele morreu, ele está morto em relação a Deus. E quando nós nascemos de novo, o espírito é renascido, passa a ser o lugar da habitação divina, porém ele está aprisionado pela alma e pelo corpo. É muito simples, né? Na época eu citei exemplos, né? Como nós agimos quando somos aborrecidos, quando estamos com fome, quando estamos cansados, muitos ficam mal-humorados, passam a tratar mal os outros. Isso é um domínio do corpo ou da alma, né? Aqueles de temperamento colérico, voluntarioso, passa por cima de qualquer coisa e por cima de qualquer um para conseguir aquilo que quer. Alma dominando. Aqueles que são hipocondríacos, porque a gente sempre pensa no temperamento forte, no sentido de dominar, não. Mas aquele também que fica olhando muito para si mesmo, hipocondríaco, que sempre achando problemas, medindo seus sentimentos e emoções, a alma dominando. Não fomos criados para isso. Então, aonde o temperamento domina, vai ser difícil perdoar. Muito difícil perdoar. Por isso nós precisamos ser quebrantados aos pés do Senhor, pela palavra, pela visão de Cristo se entregando por nós, pelo amor de Deus, e precisamos do trabalhar do Senhor na nossa vida, para que então o Espírito possa dominar e nós possamos decidir perdoar. Então, 3 causas que eu citei apenas, né? Imaturidade espiritual, coração endurecido e o domínio do nosso ego através do nosso temperamento, né? Não ainda totalmente transformado e quebrantado, né? Bom, vamos passar para a quarta consequência, a quarta consideração, que são as consequências da falta de perdão. Ora, o Senhor aqui deixa muito claro, no versículo 34 do texto que nós lemos, né, Mateus 18, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Eu preciso dizer que vocês, às vezes, lendo um comentarista ou outro, vocês vão encontrar, às vezes, visões um pouco diferentes, ou mesmo ouvindo uma pregação, né? Interpretações um pouco diferentes. Talvez alguns vão dizer, não vai pagar nunca. Alguns tratam desse texto a respeito de que quem não perdoou não é cristão. Isso não é verdade. Não pode ser assim. Porque senão Jesus não teria dito, assim meu Pai Celestial vos fará.
E eu vou citar para vocês agora alguns textos que vão deixar isso muito claro. Jesus, na oração do Pai Nosso, vamos ler lá. Na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, dos versos 12, Jesus diz o seguinte, quando ele chega na parte de que nós devemos buscar o perdão, ele diz: e perdoa as nossas dívidas. Primeiro, a oração do Pai Nosso começa como? Pai Nosso que estás nos céus. Então ela é uma oração dirigida aos filhos de Deus, renascidos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Agora olha o versículo 14. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Se porém não perdoardes, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então vejam, é uma oração dirigida a filhos de Deus. Então o espírito de não perdão, não sermos compassivos e perdoadores aos nossos irmãos, e até mesmo aqueles que não são, traz consequência nas nossas vidas. Aqui, no texto, na parábola, fala dos verdugos, os perturbadores, que vão perturbar, e é exatamente isso que acontece. Tá? Aquele que não perdoa, ele vai estar aberto a conflitos interiores, vai perder a paz interior. Quantos irmãos que a gente conversa, ou até mesmo quantos de nós já não passamos situação em dificuldade, e a gente dorme pensando na ofensa, naquela pessoa, naquele irmão, e aquilo faz mal, e dá dor de estômago, Então, conflitos e perda da paz interior entrega aos verdugos. Significa então sermos atormentados, mental, emocional e espiritualmente. Quando nós não praticamos o perdão, nós damos lugar ao diabo, porque não estamos obedecendo ao Senhor. Tornamos-nos escravos dos nossos sentimentos, ou até mesmo das pessoas a quem nós temos mágoa. Um irmão, Warren Wiersbe, um comentarista, ele disse a seguinte frase: a pior prisão do mundo é a prisão de um coração rancoroso e amargurado. Vai destruir a vida de quem alimentar um coração desse tipo. Outra consequência, segunda consequência, consequências físicas. A nossa alma, ela traz consequências para o nosso corpo, quando ela está com distúrbio. São dores psicossomáticas. Quantos de nós, passando por uma situação difícil, isso não trouxe dor de estômago, dores pelo corpo? Hoje a medicina informa, que muitas situações da alma, situações emocionais, acabam trazendo sérias consequências ao corpo. Terceira consequência, falta da confiança em Deus. Isso é algo tremendamente sério. 1 João capítulo 3, verso 21, diz o seguinte: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Se o coração não nos acusar. Aquele que não perdoa, ele não vai ser livre da acusação interior, vai perder a paz, vai ficar em tormento. Por mais que tenta justificar, e nós somos assim, Aí a gente justifica, por que eu não perdoei, por que eu agi daquela forma, e fazemos isso para nós e até para os outros. Mas isso não faz bem, isso faz mais mal ainda e vai fazer com que nosso coração acusador, nós perdemos a nossa confiança em Deus. O texto que nós lemos aqui de Mateus, sobre a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, ali fala que a falta de perdão vai fazer com que a gente não tenha consciência do perdão dos nossos pecados. Não é isso que Jesus disse? Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso significa que nós não vamos ter aquela consciência, talvez nem vamos ter consciência dos nossos pecados, porque o coração vai estar endurecido, não vamos levar ao Senhor as nossas confissões. O Senhor então deixa muito claro que a falta
do espírito, do coração compassivo, a falta de perdão faz com que a gente perca essa consciência gostosa, maravilhosa, né, de que estamos sendo perdoados. Podemos levar nossos pecados, seja quais forem, ao Senhor, porque Ele nos conhece, Ele nos perdoa. Todos eles foram colocados em Cristo, mas essa consciência então se perde com esse espírito não perdoador. Uma próxima consequência: envenenamento aos irmãos. Isso é algo tremendo. Um espírito não perdoador, alguém ofendido, que não perdoou, ele fica envenenado e ele começa imperceptivelmente, ou às vezes depois até também propositadamente, levar isso para os outros. E mal começa a conversar com alguém, já solta a coisa. Ah, você viu aquele irmão que ele fez comigo? Envenenando, irmãos. A palavra de Deus fala a respeito disso. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Lá fala que nós não sejamos faltosos, nos separando da graça de Deus, e que não haja em nós raiz de amargura, que brotando perturbe a todos. Vai ser impossível segurar só para nós um coração amargurado. Ele acaba vazando. De alguma forma ele vaza e contamina os outros, a começar da nossa casa. Próxima consequência de uma falta de perdão, de um coração não compassivo: mau testemunho. Que péssimo testemunho. Se Deus em Cristo nos perdoou, uma dívida impagável, e constantemente nos perdoa, nós agora estamos guardando rancor de coisas extremamente insignificantes. Mau testemunho para os irmãos e para os de fora. E por fim, impedimento de crescimento espiritual. Nós devemos correr a carreira, crescer na graça e no conhecimento de Cristo, desenvolver a nossa salvação. Quantas expressões na Bíblia, todas as cartas falam a respeito de que devemos desenvolver, crescer. Há muito para conhecer em Cristo, há muito para amadurecermos, sermos livres, né, da tirania do ego, sermos livres da carne e amarmos mais o Senhor. Mas um coração incompassivo, um espírito não perdoador, nos impede do crescimento espiritual. Talvez seja essa uma das grandes causas, né, de que muitos irmãos não cresçam espiritualmente, porque coração hipersensível, se magoa com qualquer coisa, se decepciona com irmãos, e nós vamos decepcionar, até com homens de Deus nós vamos decepcionar. Recentemente, um ícone aí da teologia reformada americana veio a público que ele tinha um caso, uma irmã. E ele já numa idade bem avançada. Então muitos vão se decepcionar, mas e daí? Devemos ser compassivos. Devemos saber que não estamos no lugar daquela pessoa pela misericórdia do Senhor. Então prosseguirmos a nossa jornada. Bom, então eu enumerei aqui várias consequências da falta de perdão, vou apenas citá-las novamente: conflito interior, a somatização física, né, desses conflitos todos, de perca da paz, falta da confiança em Deus, não ter a consciência dos nossos pecados perdoados, conforme a oração do Pai Nosso, envenenando outros irmãos, dando mau testemunho para os irmãos e para os de fora, e impedimento de crescimento espiritual. Essa questão do impedimento do crescimento espiritual, eu estava me esquecendo, olhando aqui eu lembrei, há algo extremamente importante. Quando nós não perdoamos, nós nos colocamos debaixo da lei novamente. Por quê? Porque nós queremos justiça. E justiça própria, justiça nossa, do meu jeito. Porque a justiça de Deus, por isso que eu coloquei esse título, né? Por isso que eu chamei aqui de o acerto de contas no reino de Deus, envolve o perdão. Não envolve aquela justiça, tem que ser do jeito que eu quero, tem que reparar. É claro que no final eu vou dizer alguma coisa, que há situações que vai exigir reparação, como as situações, como foi ensinado semana passada, que vai exigir disciplina da igreja, mas isso não invalida. Perdão é uma coisa, a atitude que deve ser tomada é outra. O perdão é incondicional e deve ser dado em toda e qualquer situação, mas o perdão nem sempre elimina a colheita.
Há um texto maravilhoso em Tiago, no capítulo 2, versículo 13, onde Tiago ali fala que o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E aí ele termina o versículo dizendo: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que texto maravilhoso. E aqui vai rapidamente um testemunho pessoal. Eu aprendi essa lição com esse versículo. Por isso eu fiz questão de colocar. Sendo uma pessoa perfeccionista e muitas vezes justicenta, era difícil perdoar. Situações pequenas, corriqueiras, ficar cobrando dos outros situações, isso vai criando um clima terrível. Sempre cobrando, sempre as pessoas sempre te devendo. Mas eu aprendi um dia que eu estava me colocando debaixo da lei. E de que a mesma vara com que eu media, eu também estava sendo medido. Então, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Passando agora à consideração final, como podemos adquirir e manter um espírito compassivo e perdoador. Enquanto eu meditava, eu cheguei até a pensar em colocar aqui esse subtítulo: como podemos desenvolver o espírito perdoador, né? Um coração compassivo e espírito perdoador, e não adquirir e manter. Por quê? Porque se temos a vida divina em nós, já temos a capacidade em nós de perdoar. Algo do coração compassivo do Senhor já foi colocado em nós, mesmo que em forma embrionária. E o Senhor não nos pediria se isso não fosse possível, né? O perdão incondicional, assim como o Senhor estendeu a nós, ele não é natural. Não adianta a gente querer levar para as razões naturais. Ele não é natural. Ele é divino. Totalmente divino. Como tudo na vida cristã. A vida cristã, ela é sobrenatural. É Cristo vivendo em nós. Não é pelo esforço da nossa carne que nós vamos praticar as virtudes que o Senhor exige de nós. Ele exige porque Ele nos deu em Cristo. Senão, Ele não teria exigido. Paulo, falando a respeito de uma outra situação, né, viver em pobreza, passar necessidade, às vezes ter abundância. Então ele diz que ele aprendeu a viver contente, né, e a passar por todas as situações. Então ele declara um texto maravilhoso lá em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Isso se aplica a todos nós. Podemos todas as coisas em Cristo, que nos fortalece por meio do seu Espírito que habita em nós. Então é possível sim darmos o perdão incondicional. Ele não é humano, não devemos julgar e pensar de acordo com as razões humanas. Ele é divino. O segundo ponto pelo qual nós podemos então desenvolver esse espírito compassivo e perdoador é termos a clareza de que, não sendo algo natural, é algo divino. Ele é produzido em nós pelo Espírito Santo. Coração compassivo é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que trata ali, né, daquela laranja com 9 gomos. Fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, por aí vai. É um fruto do Espírito. Isso significa que nós precisamos, para exercer o Espírito perdoador, não estarmos andando na carne, não estarmos vivendo debaixo do domínio do nosso ego, senão nós vamos ser justiceiro, fincar o pé, mas estarmos abertos ao Senhor, ao Espírito de Deus, sensíveis a Ele, procurando obedecer a Sua palavra. E o Espírito de Deus vai criar esse fruto em nós, porque é a Sua função, é a Sua capacidade de trazer para nós aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo conquistou para nós. Por isso, então, que Paulo escreve lá em Efésios 5:1, versículo que eu já citei: sede imitadores de Deus como filhos amados. É por isso. É porque algo do Senhor está em nós, o seu Espírito está em nós para suprir todas as nossas necessidades. E terceiro,
Isso é extremamente importante. O perdão é uma questão de atitude. Muitas pessoas não têm dificuldade de perdoar porque ficam olhando seus sentimentos, suas emoções. Eu não estou bem, né? Eu não consigo, minha emoção está amargurada. Não é uma questão de sentimento, nem de emoção, é de vontade. A nossa vontade tem que ser ganha em obediência à palavra de Deus e a gente tem que decidir perdoar. E aí depois os sentimentos e as emoções vão seguir, mas não antes. Não espere seu coração ficar bondoso, alegre, para perdoar alguém que não vai conseguir. Independente então das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós devemos dar o perdão baseado na decisão da nossa vontade por causa da palavra de Deus, né? E isso entra então Mateus 16, 24, que eu já citei, quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz. Na época em que compartilhei com os irmãos esse texto, falei que ali tomar a sua cruz é o princípio de morte. A cruz vicária, a cruz expiatória, só Jesus podia tomar e ele já tomou. Mas tem uma cruz que cada um de nós, e Mateus não, mas Lucas fala: tome a sua cruz cada dia, dia após dia, e siga-me. Ali está falando então desse princípio de morte para o domínio do ego na nossa vida. É onde então nós vamos ir para a cruz e decidir perdoar. Bom, por fim, algumas considerações finais. Como eu já disse, é extremamente importante nesse assunto a gente considerar os dois textos. Tanto aquele outro que foi compartilhado semana passada a respeito da disciplina, de como devemos tratar as faltas mais graves, quanto esse. E os dois são completos. Não devemos tratar um sem o outro. Mesmo os irmãos que forem por acaso disciplinados ou que tiverem que sofrer consequências dos seus atos, uma vez que não se arrependam, nós devemos perdoá-los. Perdoar não elimina a colheita. Se alguém matar uma pessoa, deve ser perdoada no coração, mas tem que pagar. Pelas leis naturais, aquilo que fez. Se um funcionário seu roubou milhões, você deve perdoá-lo. Agora cabe a você também perdoar a dívida financeira em si, ou então desejar o ressarcimento dessa dívida, né? São coisas distintas, né? Mas como eu disse, a gente precisa agir com sabedoria, buscando a direção do Senhor. Como eu disse, o perdão não elimina a colheita, muitos pecados precisam ser reparados, né? Agora, uma questão também que eu acho que fica muito confusa às vezes na mente dos irmãos, né? O perdão exige esquecimento? Não. Muitos acham até, não, Deus fala que ele esqueceu, ele jogou no fundo do mar. Ora, o que a Bíblia fala do esquecimento ali dos pecados cometidos é não levar em conta. Deus não leva em conta os nossos pecados porque eles foram colocados em Cristo. Mas se você ler o Velho Testamento, quantas vezes o Senhor, em relação a pecados que Ele perdoou de Israel, Ele fala: lembrem a atitude de vocês, o povo estava para entrar na terra, então agora vocês lembrem. Todo o trajeto, como vocês reagiram. Paulo faz a mesma coisa em Efésios, no capítulo 2, capítulo 4, né? Capítulo 2 principalmente. Lembrem quem vocês eram antes, inimigos de Deus, né? Em pecados, em depravações. Por quê? Porque isso vai nos fazer ser humildes. Então a questão do esquecimento pode acontecer, mas não é norma, não é exigência. A questão é o perdão, é não levar em conta, não cobrar essa dívida novamente, né? Deus, Ele não leva em conta, porque os nossos pecados foram colocados em Cristo, e uma vez perdoado, nunca mais cobrado. Esse é o sentido do esquecimento, de não levar em conta, não cobrar novamente, né? Mas se aquilo de vez em quando vem na tua mente ou não vem, isso, se te traz ainda um sentimento de amargura, cuida com isso, né? Não permita que isso tire o perdão dado, né? Reitere diante do Senhor o perdão, né? E isso com o tempo vai ser apenas lembranças passadas, né? Uma referência rapidinho também, que os assuntos entre irmãos
Isso é extremamente importante, né? Deve ser tratado na família cristã, né? Paulo condena, lá na igreja de Corinto, quando havia desavença entre irmãos, eles levavam para o tribunal humano. Então, na igreja local, estou falando na igreja local, é claro que se você tem um problema com o irmão de outra comunidade, vai ser difícil levar isso para 2 presbitérios, né? Mas na igreja local, os problemas sempre devem ser tratados entre os irmãos maduros, entre os presbíteros. Eu quero concluir apenas ressaltando o que já disse inúmeras vezes no decorrer da explanação de que perdoar não é humano. Nunca procure razões em si mesmo para perdoar. Ele é divino. Mas quem somos nós? Cidadãos do reino de Deus. Devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. O perdão faz bem, primeiro honra ao Senhor, glorifica ao Senhor. Segundo lugar, faz bem para nós. Terceiro lugar, vai fazer bem para outra pessoa. E o perdão faz-se necessário para se dar o perdão crescimento espiritual. Como não é algo natural, quando a nossa vida cristã ainda é rasa, é bem mais difícil. Mas se estamos andando com o Senhor, então nós aprendemos a levar nossa alma à cruz, nós aprendemos a negar a nós mesmos, nós aprendemos a colocar a palavra de Deus em prática acima dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Amém? Senhor, somos gratos por esse tempo de comunhão, nesse assunto tão difícil, mas tão maravilhoso, porque é um espelho, é uma expressão da Tua natureza. Natureza que foi implantada em nós, que foi dada a nós, e que através do Teu Espírito que habita em nós, o Espírito de Cristo, nós podemos sim exercitar esse coração compassivo, esse espírito perdoador. Ajuda-nos, Senhor, em toda a nossa caminhada. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém.